Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor esteja conosco nessa manhã. Gostaria de ler alguns versículos com os irmãos, iniciando aqui em Efésios, versículo 1. Apenas recapitulando para os irmãos a minha sugestão nessas duas sessões que teremos juntos, pensando e meditando nesse salmo. Ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos coração sábio. O objetivo de contarmos nossos dias é para que o nosso coração se encha de sabedoria, sejamos sábios diante do Senhor. E fazendo essa ligação com Eclesiastes 8:5, lá se diz que o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Então, o que eu convido os irmãos a refletirem seria um pouco esse caminho. Senhor, ensina-nos a contar nossos dias, para que ao alcançar um coração sábio, eu consiga entender o tempo em que eu vivo e eu consiga entender o modo em que eu devo viver. Então, ontem nós falamos um pouco sobre conhecer o nosso tempo, conhecer o tempo em que estamos vivendo, o que em breve há de acontecer neste mundo e como o Senhor espera que nós respondamos a Ele. E nessa manhã, então, se o Senhor permitir, gostaria de trazer alguma contribuição sobre nosso modo de viver. Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1, versículo 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Vamos agora para Jeremias, capítulo 7. Como eu mencionei ontem, gostaria de usar como pano de fundo histórico aqui a situação em que Jeremias estava. E eu gostaria de, nessa manhã, falar de duas perspectivas aqui no livro de Jeremias com respeito ao nosso viver e o nosso procedimento. Penso eu que quando eu olho para o meu coração, quando eu olho para a minha fé, existem algumas ciladas que eu, com algum costume, eu acabo caindo neles. E gostaria de compartilhar com os irmãos dois perigos que nós temos de uma construção, de um entendimento mental que nós podemos ter equivocados. Quando nós falamos de viver de um modo digno, quando nós falamos que o sábio conhece o modo, penso eu que nós não deveríamos cair na armadilha de fazermos aqui 10 pontos e listarmos as coisas que você deveria fazer. Porque a perspectiva da vida cristã, ela não é mecânica, como vimos ontem, ela não é automática, ela é uma experiência de mudança de natureza, o que a teologia chama de uma coisa ontológica. O Senhor Deus, quando nos salvou, Ele não fala para você e para mim agora assim, olha, você agora tem que se esforçar e agora você tem que trabalhar e dar o seu melhor para mim. A perspectiva do Senhor na cruz do Calvário e a salvação que nos alcançou diz: você, homem caído, não pode me oferecer coisa alguma,
A carne para nada aproveita. E aí nós falaríamos para o Senhor: e agora? Então, o que eu faço? Aí o Senhor fala: você vai nascer de novo, e um novo homem surgirá dentro de você. E por meio desse novo homem, você viverá em novidade de vida. Essa é a mudança, e é o que transforma o cristianismo numa proposta completamente diferente de qualquer religião que existe no mundo. Porque toda proposta de religião ou de se relacionar com um Deus ou com uma entidade superior, ela convida o homem a se melhorar, ela convida o homem a se autodesenvolver. O Senhor Deus perfeito fala para nós que tudo aquilo que pode gerar em nós vida eterna e pode produzir coisas perfeitas para um Deus perfeito, precisa ser originado no próprio Espírito dele em nós. Então, o convite do Senhor para nós, quando nós estudamos e falamos de viver de um modo digno, ele não é natural, ele não é humano, ele é descobrirmos qual é o caminho que nos leva para o Gólgota, o caminho que nos leva para o Calvário. E ali o nosso velho homem é crucificado, e esse novo homem que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus, ele tem um caminho para servir a Deus. O desafio para nós é gigante, é enorme, porque o nosso velho homem é bem teimoso. E as vitórias do passado não garantem a vitória do futuro. E as experiências de sucesso de ontem não me dão provisão a uma resposta correta para o Senhor hoje. Então essa luta nossa para nos submetermos ao senhorio de Cristo, ela é diária. E nós então começamos a nos confundir às vezes com a religião. Começamos a nos contentar com a externalidade e reduzimos nossa experiência de vida cristã a um conjunto de regras que eu vou começar a seguir, um padrão e conduta que é muito parecido com o das outras pessoas, em que eu reúno, e nós ficamos ali então protegidos pela aparência, protegidos por alguns mecanismos que nós desenvolvemos de nos absolver. Mas, irmãos, pensem bem, quando o Senhor ele é assunto aos céus, em Atos capítulo 1, versículo 8, quando ele empodera os seus apóstolos, os seus discípulos, ordenando-os que eles aguardassem que do céu desceria o Espírito, que daria poder para eles serem testemunhas do Senhor Jesus. E no versículo 9, o Senhor é elevado às alturas. Quando nós olhamos para trás, isso em Atos 1:9, e quando nós olhamos para frente em Apocalipse 11 ou Apocalipse 19, quando o Senhor Jesus desce dos céus e estabelece seu reino nessa terra, nós, igreja do Senhor, estamos vivendo justamente nessa janela do tempo. Nós estamos vivendo justamente um tempo em que o Senhor Jesus, como cabeça, ele fala para nós: testemunhem de mim, vivam de uma forma digna a vocação que vocês foram chamados, conheçam o meu evangelho, experimentem a minha proposta de humanidade, vivam em novidade de vida que é absolutamente transformador e diferente da proposta do reino dos homens. A nossa dificuldade é que no reino do Filho do seu amor, aonde nós fomos transportados, a legislação desse reino, os valores desse reino são completamente diferentes do reino desse mundo. Então é no reino do Senhor que ele vai dizer para nós que o maior é o menor. É no reino do Senhor que ele vai nos dizer que o rico é o pobre, que melhor dar do que receber. É no reino do Senhor que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele fala para os seus discípulos: aprendei de mim, a minha coroa é de espinhos e o meu cetro é uma toalha. Aprendei de mim, se eu estou lavando os pés de vocês, vocês também devem aprender a lavar os pés uns dos outros. Aprendei de mim, porque o sinal que o meu reino
e os meus discípulos devem dar a essa terra é o amor. E essas coisas, elas são muito desafiadoras para nós, porque todas essas coisas, invariavelmente, em algum momento eles se chocam contra a nossa vontade caída, contra nossos interesses e desejos terrenos, de maneira que todos nós temos encruzilhadas emocionais e espirituais no nosso cotidiano, onde nós temos que escolher: seguiremos o reino do Senhor Jesus ou seguiremos o reino dos homens?